Boa noite, meu povo. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Carol! Muito bom te ter aqui, viu? Vamos ver aí. Tati, acabei de aceitar a solicitação. Aê! Temos uma pessoa ilustre, Carol. Pois é, deixa eu abaixar meu som aqui, que eu tava esperando vocês com um sonzinho, né? Porque Carol. hoje o tema promete. Oi, Marcela entrou. Você também é linda, viu, Carol? Boa noite, Mar. Boa noite. Deixa eu chamar o povo aqui. Deixa eu me abaixar um pouco mais, senão, né? Vou ficar fora do foco aqui da câmera. E aí, Tati? E aí, Lu? Como foi pra você? Bem complicado. Eu não cheguei a passar, né, o que Ingrid passou, mas eu também já sofri, né, assédio moral no trabalho, né? E aí a gente se sente extremamente tocada, né? Obrigado, Má. Má disse que eu sempre estou no foco. Já respondi aqui. Má maravilhosa. Pois é. Então, eu me senti muito tocada, né? Com a história de Ingrid, porque são histórias que se repetem, né? O tempo E inteiro. são, e são vários pontos dentro de uma questão, né? Sim. São vários. Eu fico. Porque assim, é engraçado, eu assisto a primeira vez e eu não vejo. A impressão que eu tenho é que eu não vejo tudo. E aí depois quando eu vou assistir de novo, eu faço, pô, mas eu não vi isso, mas eu não vi isso, mas eu não percebi isso. Boa noite, Ju. Eu não, Seja bem-vinda. eu vou revendo, né, algumas coisas que eu não percebi na primeira vez. Mas você quer falar mais ou menos pro pessoal Sobre a live, ou sobre a live, ó, sobre a sobre série, né? o que Sobre o acontece na episódio. série? É, sobre o episódio, né, na verdade. Eu vou precisar da sua ajuda só para lembrar os nomes, porque eu só lembro do de Ingrid, tá? Se eu lembrar. O que que acontece, né? Nesse quinto episódio, Ingrid, uma mulher preta, nordestina, que ela vai em busca, né, de uma vida melhor. E aí, na série, já passa ela sendo aprovada no processo seletivo para uma construtora. Não foi uma construtora, Tati? É, Para uma construtora. E aí, Ingrid, né, cheia de planos, de projetos, muito feliz. O que que acontece com Ingrid? A primeira coisa é se esbarrar na própria chefe, né? Que por e aí medo vem de ser... Diga. E vem mais uma vez a questão da mulher com a mulher, né? Exatamente. E aí, Ingrid se depara com sua chefe, que é uma mulher branca, né? E ela começa a tentar mostrar o trabalho dela, inclusive ela fala de um projeto de conclusão de curso, onde ela foi muito bem sucedida nesse projeto e ela queria mostrar, ela tinha ânsia de mostrar, porque tinha tudo a ver com a empresa e com um dos projetos da empresa, e a mulher simplesmente barrou ela, né? A chefe dela barrou ela, e enquanto ela estava ali naquela ânsia e falando, a chefe dela pediu para ela parar de falar, não foi? Disse, você tá me deixando, acho que tonta. É porque, Enfim, na verdade, ela fez o trabalho de conclusão de curso dela focada nesse projeto que essa empresa tinha. E por isso ela teve esse sonho de entrar nessa empresa, né? E aí ela tem uma parte mesmo que ela fala para aquele que ela considera amigo dela, que ela diz assim,
Não, ela fala pro noivo, na verdade. Todos os homens que fizeram um treinamento comigo estão em um projeto, enquanto eu estou só fazendo planilha. Então, assim, vem a discriminação. Claramente, né? Porque todos assumiram um projeto e Todos os ela, homens, né, os assumiram homens o projeto. assumiram um projeto e ela só pode fazer planilha. Exatamente. Exatamente. E aí, com o desenrolar da série, a gente vai vendo que, como o Tati falou, né? Ela começa a fazer amizade com um rapaz que se interessa por ela, mas aí ela fala para ele, né? Que ela tem uma pessoa e ele também tem uma pessoa, né? Se eu não me engano, acho que é isso. Acho que ele também tem Não, uma acho que ele não tem, pessoa. não. Tem não? Enfim. Não. E aí ela fala que ela tem alguém e ele ainda assim nutre uma esperança, né? Mas ele fica amigo, entre aspas, dela. Eu também achei que ele era amigo dela, viu, Tati? Eu também achei que ele era amigo dela. E aí, como ela foi barrada pela chefe de apresentar o projeto, inclusive ela mandou. Eu achei engraçado que quando ela chega logo, a chefe faz assim: faça isso, ela já fiz. Faça aquilo, ela diz, já fiz. Faça aquilo outro, ela já fiz. Então mande pro meu e-mail, ela já mandei. Aí a chefe olhou assim, acho que a chefe achou ela, né? Assim, muito acelerada. É porque, tanto que ela diz, né, ela é metida essa menina, né? É muito metida. Em vez dela gostar de uma pessoa, né, que Que mostra é ajudar. trabalho, ela, na verdade, ficou incomodada. E aí, Porque ameaça o lugar dela de gerente, né? ou seja, se ameaça o lugar dela de gerente é porque ela se sente insegura naquele lugar, né? Alguma coisa tem ali. Enfim. E aí ela, como ela foi barrada pela chefe, ela vai tentar buscar outros meios. E aí alguém, se eu não me engano, acho que é esse amigo dela, diz para ela que ela precisa, com outro termo, mas tipo assim, fazer um network, né? Estar em contato com outras pessoas da empresa. E aí ela aceita sair fora do expediente com os colegas de trabalho. E aí o que me chamou muito a atenção, Tati, que quando vai para essa cena dos colegas de trabalho, são colegas negros, homens negros, Aí só tem mas um que é branco. só tem um que é branco, que é esse colega dela, mas esses colegas negros são extremamente machistas, né? Se eu Naquele fosse momento. mulher, eu também conseguiria tudo que eu quero. Eu usaria, que ele não usa esse termo, né? Ele usa um termo Chulo. mais exatamente. Mas o que ele diz é isso, né? Se eu fosse mulher, eu também usaria as minhas armas para conquistar aquilo que eu desejo. Ou seja, a gente só tem condição de conquistar algo na base, né, do sexo, da Da vulgaridade, sedução, da sedução, né? Enfim, a gente não tem. Ou, nós não temos méritos de conseguir nossas coisas, né? Se não for dessa forma. exatamente. E aí falam para ela, para Ingrid, que o diretor da empresa e o outro é da parte financeira. Ele acha que é gerente financeiro, Comercial. É, gerente é comercial. alguma coisa. É, Eu acho que é financeiro. sim, Enfim, um gerente. duas Um pessoas gerente. importantes, né, dentro da empresa. E aí eles se levantam, né? Ela se levanta, perdão, ela se levanta. Antes de terminar, Carol bota aqui exatamente. Ameaça. E por muito tempo passei por isso e me culpava. Quando descobri que o problema estava nela. Traumas e medos. E isso só veio através do autoconhecimento. Perfeito, Carol. Pois é, Perfeito. Carol. E às vezes eu sinto também, Carol e Tati, e todos os demais, né? Que fazem questão também nas empresas de criar uma rivalidade feminina, né? Fomentar uma rivalidade feminina. Enfim. E aí, o que que acontece? Ingrid vai, levanta, os outros pedem para ela trazer bebida, ela diz que vai trazer, mas que a próxima é eles que vão buscar. Ela também, ela dá as Ela se respostas, posiciona, né? Porque ela diz assim, eu não posiciona. sou sua. Eu tenho cara de garçonete. Ela não fica calada, né, Tati? Ela sempre está se posicionando. E aí ela levanta, cumprimenta, né, o diretor e o gerente. E aí ali meio que ela tenta, né,
conversar com ele, se apresentar, dizer o que ela faz. E ela fala do projeto dela. E aí o diretor da empresa diz para ela mandar o projeto que ele iria ver. Ela aí volta para a mesa, né, toda contente e tal. E E aí, você percebe que nesse momento o cara da mesa ele diz, safada sim. essa menina, né? Já tá ali. Além disso, você me lembrou que antes dela voltar para a mesa, o gerente comercial começa a dar em cima dela. Ela se sente assim meio, né, sem saber o que fazer. Na hora que o tal amigo chega, ele percebe a situação e tira ela daquela situação. Pelo menos naquele momento, né, Tati? E aí ela volta para a mesa, mas assim, ali já começa, né, o gerente dando em cima dela. E aí no dia seguinte ela volta a trabalhar e aí ela comenta com a gerente que aconteceu isso e que ela falou com o diretor sobre o projeto, que ele pediu para enviar e aí ela tenta limar todas as possibilidades dela, né? Ela É começa a porque ela dizer falou, pra que você vai mandar se ele não vai ler? Aí ela falou uma coisa assim, eu já mandei. E assim, a gente não tinha nem visto, né? Já estava no e-mail e tal, mais uma vez, ela não viu. e sem contar que o gerente, ele é um apoiador. E ali, no caso dela, a gerente dela, em vez de apoiá-la, pelo contrário, ela faz de tudo para que a menina se sinta a pior pessoa, a pior profissional, porque em nenhum momento ela ela tem um papel de líder, né? Ela tem um papel de incentivar, porque se ela receber um projeto, um trabalho de conclusão de curso de alguém que é da equipe dela, o mínimo que ela poderia fazer era ler. Por mais que ela visse assim, poxa, não tem muito a ver, não vai para frente e tal, mas mostrar que ela deu atenção àquilo, né? Boa noite, Ivan. Dá um feedback, né? Ó, fulano, realmente seu trabalho tá alinhado e tal, mas eu acho que não se ajusta, não, né? Ou a gente precisa ajustar aqui. Não tá 100%, mas vamos olhar aqui e ver o que a gente precisa ajustar. Sim. Porque é isso. Não precisa estar perfeito. Ela fez um trabalho com a visão dela. E qual a visão da empresa? O que a empresa precisa? A gente ajusta para alcançar isso aí. Mas a insegurança dela, enquanto profissional, de ver uma pessoa mais nova, uma pessoa cheia de energia, cheia de vontade de chegar e querer apresentar, porque ela assim, eu estou acomodada, eu estou fazendo o que mandar fazer. Aí vem uma pessoa cheia de energia querendo mudar, tá, não sei o que, não, essa pessoa vai tomar o meu lugar. Então eu boto ela para baixo, eu boto ela no lugar dela que ela está chegando agora. E em uma das cenas, ela tá almoçando com o amigo. Depois vocês vão descobrir, né, o que acontece com esse amigo. E aí, Amigo, amigo é. E aí, na outra mesa está sentada a gerente dela e uma outra pessoa. E a gerente dela comenta sobre ela, né? Sobre, tipo assim, ela tá se sobressaindo e tal. E tem um momento que a gerente dela diz assim, que ela é feia. Aí a outra fala, não, ela é bonita. Alguma coisa assim, né? A gerente porque tenta ela abala a desmerecer. estrutura dela em todos os sentidos, né? Enquanto profissional, enquanto mulher, enquanto tudo. E ela, no lugar de olhar para ela, para entender o porquê que essa pessoa, né, mexe comigo tanto, em tantos aspectos, ela diz, não, mas ela é feia, ela é burra, ela é metida, ela é chata, ela quer. Ela falava alguma coisa assim, ela quer se aparecer, ela quer, né? Ela falava alguma coisa assim. Quando, na verdade, como o Carol mesmo disse, eram as questões dela. Mas até a gente entender isso, né? Quando a gente passa por uma situação dessa, e a depender de como a pessoa esteja emocionalmente, a pessoa vai entender que o problema é com ela e não com o outro, Sim, né? E aí, a depender também, aquele outro aperte algum gatilho que a gente não sabe, e aí a pessoa acha que
o problema é todo com ela. E aí até entender que não é uma desconstrução, né? Os benefícios da terapia. Os benefícios da terapia. Quem não fez, faça, viu? Quem não Pois fez. é. E aí vai se desenrolando a série, né? Nesse esquema aí de preconceito, de assédio, de desrespeito, de machismo, de xenofobia, né? Exatamente. Boa noite, Mari, seja bem-vinda. E aí, eu vou logo já para a cena do carnaval, né? No carnaval, eles se programam, né, para ir para o carnaval. Ingrid programa com o namorado, mas aí o voo atrasa, né? O amigo vai buscar ela em casa e ela vai com esse amigo. E ela tá muito feliz, se divertindo muito, quando, em dado momento, chega o diretor da empresa e o gerente. E vão ficar próximo a eles, né? Ao grupinho de Ingrid, o amigo, enfim. E aí Ingrid continua bebendo, ela tá bebendo, e aí, em dado momento, eles dão um potinho com uma substância branca, onde eles ensinam que ela tem que colocar o dedo, né? E depois provar. E aí eu percebi que ali, quando ela colocou o dedo, ela já não ficou muito legal. Não sei se foi impressão minha, É né? porque Mas ela já tinha ali, bebido pinga, ela já tinha. Tanto que ela disse assim: não, eu vou ficar na minha pinga aqui. Então ela já tinha ela bebido bebeu alguma cerveja. coisa, o que é aquilo que ela bebeu? Ela bebeu cerveja, depois ela bebeu pinga e depois ela usou essa droga. E aí o que eu fiquei mais assim foi que você vê como o amigo para ela era um ponto de segurança. Quando eles oferecem a droga, ela diz que não quer. E aí ela olha para o amigo como quem diz assim: eu confio nele. É quando o amigo acena com a cabeça que diz assim: não, né? Ele acena com a cabeça como que diz assim: vá, tá tudo bem. Ela vai e experimenta a droga. E aí já não fica bem, né? E eles vão e dão boa noite Cinderela nela. Depois da Tanto droga, diga. que ela faz assim, o que é isso que eu estou bebendo? Esse gosto estranho. Gosto E aí estranho. ela já, Ela percebe que tem algo errado ali, né, na bebida, mas ela já tinha ingerido a bebida. E aí depois disso eles se aproveitam porque ela começa a perder os sentidos. Eles carregam ela dizendo que ela está passando mal e levam ela para casa. Nisso vai o gerente, vai o diretor e vai o amigo, levando ela para casa. E quando chega em casa, o que é que eles fazem? O amigo grava enquanto o diretor e o gerente estupram ela. E ela, meio que ela não está totalmente desacordada, mas ela está sem sentidos. Inclusive, ela meio que chega a balbuciar para eles não fazerem, mas eles fazem. E ainda gravam, o que é pior. É tudo muito ruim, né, na situação. Não tem nada que seja bom. e na verdade eu não tinha observado na primeira vez que eu assisti que o amigo filmava, que eles fazem. O que eu achei mais assim é como se ele estivesse oferecendo um pedaço de hambúrguer, assim, um pedaço de uma comida. Porque eles fazem assim, e aí aspira, você vai? Aí ele faz, não, tô de boa. Porra, velho, como assim? E aí você vai, né, a menina dopada, ela sem saber o que está acontecendo, porque ela não estava em sã consciência, ela não estava. Tanto que quando acontece tudo que ela acorda no outro dia, ela não sabe o que foi que aconteceu. Nada, ela não lembra. O que dá Ela só se sente mal, né? Ela sente que tem uma coisa diferente. E ela só entende que aconteceu algo quando ela encontra a camisinha na sala. Ela faz, opa, ela encontrou um cigarro, a camisinha, e ela faz no chão, ela faz, como assim? E É a nesse namorada. momento que ela vai pro trabalho, o namorado chega assim, fale do namorado que eu vou É que o falar. namorado chega, vê e vai embora, né? Então, assim, meu namorado não estava aqui. Como é que essa camisinha? Eu não sei como eu cheguei em casa, eu não sei o que foi que aconteceu, e tem uma camisinha no chão da minha sala. Isso.
E aí ela vai para o trabalho, né? Se arruma entre aspas, porque ela já perdeu todo o brilho. Quando passa as primeiras cenas e passa essa cena, é nítido que é como se fossem pessoas diferentes, mas é a mesma pessoa, né, Tati? Ela já não Exatamente. usa mais brinco, não tem mais maquiagem, né? Ela chega completamente sem brilho, apagada, triste, querendo entender. E ela chega no trabalho percebendo que as pessoas estão comentando algo. E ela, como ela não lembra, ela fica ali tentando saber o que foi que aconteceu, né? E aí ela vê que a chefe está conversando, ela pergunta, né, o que foi, ela diz o que foi o quê. Aí ela meio que se retrai. E aí ela vai pro amigo. E aí ela falou, né, pô, veio te ligando há não sei quantos dias e você não atende. Realmente o celular dele foi, né, furtado no carnaval. Enquanto ele comprava bebida, né, o celular dele foi furtado. E aí ele fala, meu celular foi furtado, mas ela pergunta o que foi que aconteceu e ele não fala. Até porque ele participou, né? Ou seja, ele também cometeu crime. Exatamente. E aí ela fica tentando lembrar o que foi que aconteceu. Se eu não me engano, ainda nessa cena, ela vai atrás do diretor, né? É porque ela vai procurar saber o que aconteceu e aí é a outra parte, né? Porque ele diz, eu acho, você não vai conseguir nada assim. A partir de agora vamos ter apenas um relacionamento de trabalho. Como assim, meu amigo? Em que momento eu quis algo além disso com você? Ele Né? estupra a Você me menina. dopa, É, você me exato. estupra, e aí quando eu estou inconsciente, quando eu vou buscar saber o que aconteceu, eu digo para você, não, a gente é só um relacionamento profissional. Parece que ela deu em Como cima dele, né? exatamente? Quando na verdade ela é uma vítima. E ela fica o tempo. E na hora que ela consegue falar com o namorado, ela diz o quê? A culpa foi minha. Eu sou uma pessoa. Eu não te mereço. Eu sou uma pessoa ruim. Ela já começa com esse processo de trazer para ela a culpa pelo que aconteceu. Como sempre acontece, né, Tati? Exatamente. Como sempre acontece. Tanto ela não conversa mais com os pais com a câmera aberta. Ela já está tomando remédio porque ela fala, eu acho que eu estou ficando doida porque eu não sei o que foi que aconteceu. Eu só quero que você me, ela fala pro médico, eu só quero que você me diga se tá. Ela já começa a não, você vê que todos os sintomas de estresse pós-traumático, né? Ela já começa a não querer dormir, não querer não, né? Não conseguir dormir. Ela já vem nesse movimento de se culpar, ela já vem o movimento de se retrair, de não querer que ninguém veja, de não querer falar com ninguém, de ficar chorando em casa. Todo esse movimento já e trazendo a culpa para ela. E, assim, nem que ela quisesse alguma coisa, não daria o direito de ninguém dopar isto para ela. Mas principalmente que em nenhum momento ela quis nada com ninguém. Pelo contrário, o que ela queria era crescer profissionalmente e mostrar o trabalho dela. Era só isso E que o, ela desejava, e o né? diretor fala: aqui você não vai crescer assim. Ou seja, ele Porque ele estupra queria, a menina e aí você veja como são as coisas, né? A mulher como objeto mesmo. Porque eles, tipo assim, eu já usei, não quero mais. E você percebe, Tati, que tem uma cena onde ela vai até a sala dele. Ele, na verdade, ela não vai, acho que eles se encontram no elevador. E aí ele sim, convida ela para ir até a sala dele. Ali eu já senti uma malícia da parte dele, né? Só que que ele ainda já do olha momento. assim, como fosse avaliando, né? Ele olha assim, Exato. como que, fazendo um check-up, assim. E aí, em dado momento, não sei se é a esposa, se é, enfim, É, a esposa. companheira dele chega e aí meio que desmembra aquilo ali, mas ela estava inocente na história. Ingrid estava inocente na história, né? Tão E inocente que aí, ela compartilha tudo com o noivo, né? Poxa, eu fui, eu consegui, eu encontrei com ele no elevador e conversei com ele e ele vai querer o projeto e tal, né, a empolgação de que, pô, tô no movimento certo, eu tô conseguindo aquilo que eu quero. sim, sim. E aí, depois que acontece, né, que ela é violentada, que ela fica nesse desespero, em dado momento, eu acredito que, pelo que eu vi, apesar de não ter mostrado essa cena,
Lígia está dizendo que conhece uma história muito parecida. Lígia. Eu tenho uma história minha, da minha própria vida. Graças a Deus não chegou a estupro, mas depois, daqui a pouco, eu vou contar para vocês. Enfim. E aí, em dado momento, mostra ela desfalecida na cama, uma garrafa de bebida e os remédios. Então, eu acredito que ela misturou remédios com bebida. Não fica claro se ela conseguiu se matar ou se foi só uma tentativa, né? Assim, eu acho, eu assistindo, a minha impressão foi de que ela morreu. Mas realmente não fica claro. Aquela série Os 13 Porquês, eu lembrei dela agora quando eu estava me organizando. Porque, assim, no 13 Porquê acontece isso, né? Nessa série. Cai, mas voltei. Não caia não, Bianca. Você não pode cair, Carol. Você não pode cair, Carol. Hannah, ela se suicida após um estupro. O estupro, né? E por não ter sido validada. Exatamente. Porque o que aconteceu com Hannah, né? Eu nem lembrava. Mas o que aconteceu com ela, gente, uma adolescente, ela foi julgada o tempo inteiro e por todos. E um cara que já não foi o primeiro estupro que ele fez, mas ele era o bonito, o rico. Então ele não tem por que uma pessoa achar que isso é um estupro. Ela tem o prazer de estar com esse homem, né? Assim, porra, ele te olhou, velho, então agradeça. Exatamente. Então, assim, todo mundo invalida a questão dela. Ela começa a se esconder, ela começa a usar aquelas roupas para que assim, ninguém me veja, corta o cabelo, ela vem né, ela vem passando por todos esses processos, todas essas etapas, e ninguém consegue perceber. Só depois que ela morre, né? Que ela deixa lá as fitas gravadas, as pessoas... Dizendo a responsabilidade de cada um diante da decisão dela de tirar a vida. Se você está ouvindo essa fita, é porque você tem responsabilidade nisso, e aí deixa isso. É bem forte então, essa série. E a parte... Você vê que aquele menino que era apaixonado por ela, ele desenvolve a ansiedade generalizada depois que ela morre. Sim. E ele escuta o áudio, tudo, e ele faz, porra. Também foi o único, né? Poderia ter sido diferente, né? Poderia... Não deveria ter chegado onde chegou, né? Exatamente. Mas a escola teve participação, os adolescentes, os pais, todos tiveram participação, né? O coordenador que até a segunda temporada vem defendendo, querendo tapar os olhos para isso. Porque até a segunda temporada ele vem como aquela coisa assim, eu não quero olhar para isso, eu não quero ver que no colégio que eu sou o coordenador, aconteceu uma coisa dessa e um adolescente tirou a sua vida. No lugar de ter isso como um aviso e olhar para isso, não, ele prefere fazer um movimento contrário. O homem branco, ele sempre terá muitos privilégios, né? Isso é um fato. Puxando para um outro gancho para uma série que eu estou assistindo, apesar de não ser feminicídio, né? Mas essa série aí que todos estão comentando, do homem branco que estupra e mata homens negros. Não sei se você já assistiu, porque eu esqueci o nome da série. Se alguém souber aí, Carol... É um que come as vítimas? Isso, Carol, ela assiste todas as séries e filmes possíveis e impossíveis. Então, assim, série e filme... Não tive estômago, não. Se Carol tiver aí, ela vai falar. E aí, o que acontece? Eu assisti hoje um episódio onde ele... Já assisti, tá vendo? Tô dizendo. Onde ele tenta, se eu não me engano, acho que é assediar uma adolescente. E aí ele vai a julgamento porque ele estava tirando fotos também.
E aí o juiz fala: você se parece com o meu neto, meu filho. Você não é o típico homem do sistema, ou seja, o homem do sistema é o quê? Um homem negro, periférico e tal. Ele não, era um homem branco, né? Cabelinho loiro, enfim. E a fala dele é muito mansa. E aí ele diz: eu vou te dar uma nova chance, e simplesmente liberta o cara. Entende? E aí todo mundo se olha, até o pai dele não acredita. Quando escuta o juiz dar essa sentença, e o pai dele se comove muito porque o pai do adolescente É, Carol já esse colocou o nome nome aí. mesmo. Esse nome mesmo. Eu ia ficar tão feliz se você dissesse esse nome. Ia, né? Damher. E aí, o pai do, do cara que violenta, ele fica tocado porque o pai do adolescente olha nos olhos dele, entende? E o pai do estuprador, ele se pergunta onde foi que eu errei. O que muitos não fazem, né? Mas ele acaba se perguntando. Então, assim, a gente vê que o homem branco, ele é como se ele tivesse passe livre para fazer o que ele quisesse. Porque ele tem o poder nas mãos, né? Por que será que muitas mulheres não só o homem branco, né? Falando agora no geral, em homens, por que será que muitas mulheres não denunciam? Porque não são validadas. Porque, mais uma vez, é dito que. Porque, assim, eu acho, o que eu falo sempre. A gente não é colocando a culpa na mulher, mas a gente precisa entender a nossa responsabilidade em tomar conta da nossa vida sem contar com o outro. Contar com o outro em que sentido? O outro não vai fazer nada contra mim, o outro não vai. Entende esse movimento? Porque, assim, e na série isso ficou muito mais claro ainda para mim. Porque quando ela vai e ela olha para aquela pessoa que ela considera um amigo, como quem diz assim, se eu estou segura com essa pessoa, ela confiava nele. Eu estou segura com essa pessoa. E ela olha para ele e ele diz: não, tudo bem, vá. E acontece o que aconteceu, é mais uma prova de que não tem essa de não, tudo bem, vá. É a gente pela gente. Sim. Não foi culpa dela em momento nenhum. Ela é totalmente uma vítima. Ela é total. Exatamente, é uma válvula de escape, na verdade, Dani. A gente bota a culpa para sair da questão da vulnerabilidade. Mas não sei se você está falando em relação a isso. Eu não estou dizendo que isso faz a mulher culpada. Ela Não, não eu é acho que está culpada. dizendo, acho que a resposta dela é referente por que as mulheres muitas não denunciam. Sim, isso é verdade. Porque assim, a gente precisa olhar para a gente e tomar conta da gente sem contar com ninguém. Infelizmente. Infelizmente. Porque, e na série isso ficou muito. Quando eu vi a cena que ele faz o movimento de não, tá tudo bem, e depois ele vai filmar, eu faço, cara, como que pode um negócio desse? Era o ponto de Ele segurança nem dela. tentou impedir Não, em porque nenhum isso momento. eu fiquei pensando, eu disse, velho, o que que passou na cabeça desse cara? Eu vou perder meu emprego? Ela realmente estava dando mole, né? Eu fiquei me perguntando assim, cara, o que que Quais são os passou na valores de uma cabeça? pessoa dessa, Tati? Mas foi isso que eu fiquei, gente, porque aquela cena ficou muito marcada quando ela olha assim e ele faz, não vá. Ele só faltou dizer assim, não vá. Qual é Piauí? Vá, que chamava ela de Piauí. Qual é Piauí? Vá. E nem tentou protegê-la quando ele viu que ela estava inconsciente, que ela não respondia mais por ela, né? Enfim, Exatamente. eu. Pode falar, Tati. Não, na primeira vez que eu assisti, eu não vi que ele tinha filmado. Na Pois é, segunda vez que eu assisti, que eu fiz, velho, foi o cara que filmou. foi Né? ele. E aí ela recebe o vídeo Computador. Até então ela não sabia o que tinha acontecido. Quando ela recebe o vídeo, que eu acho que foi uma forma de ameaçar ela, né?
o diretor fez, eu vou mandar para ela ver que se ela falar alguma coisa, eu mostro para todo mundo o que foi que aconteceu. E aí vem de novo o que Dani está falando, como se ela fosse culpada. Apesar de que ele foi burro, porque ali ele deu para ela provas, porque ali nitidamente ela está inconsciente, ela já não responde mais por ela, então ali foi um estupro, né? Mas assim, até que você enfrente todo um sistema para você provar que aquele homem, né, abusou de você, te violentou, você enfrenta muita coisa, muita coisa. Um cara branco, rico, diretor de uma empresa, uma mulher negra, recém-chegada em São Paulo. Nordestina, falam do sotaque dela. Exatamente. Então, assim, Xenofobia é crime, viu, gente? Só para deixar claro. é o quê? Xenofobia é crime. Crime Ah, é o sim, passível de reclusão de 1 a 3 anos. exatamente. E ela rebate, né? Ela fez assim, porque você não tem sotaque? Ela rebate. Ela Exatamente. rebate. Mas é uma coisa, por isso que eu falo assim, gente, essa coisa de, ai, eu vou beber, eu vou, rapaz, eu saio, eu faço tudo, mas eu tenho cada vez mais cuidado com a minha vida. Porque E a gente precisa. tá claro, porque tá claro que a gente não pode contar, velho. Não pode, não Exatamente. dá para contar. A gente tem que ter muito cuidado. Quem são essas pessoas que estão ao nosso redor e até que ponto nós podemos contar com elas. Vou contar, Tati, uma história minha, né? Eu trabalhava por uma empresa familiar e aí eu já queria sair, já não estava mais feliz naquela empresa e aí eu comecei a procurar, né? Um emprego em outro lugar. E aí tinha um comprador que comprava da empresa que eu trabalhava. A empresa que eu trabalhava era uma revendadel, né? Então a empresa que ele trabalhava comprava muito da empresa que eu trabalhava. Antes eu vou ler aqui, Dani, eu não faço já porque tenho medo, me fechei total. E Carol, é triste o quanto isso acontece, acho que é com em muitas empresas. E quantas pessoas passam por isso caladas. Verdade, Carol. E aí, voltando para a minha história, ele trabalhava numa empresa grande, que eu não vou citar o nome aqui da empresa, né? Mas é uma empresa muito grande. Inclusive, é uma empresa de massas de bolo, macarrão, né? Enfim. E aí, eu falei para ele que eu tinha interesse, né? Se lá tinha alguma vaga e tal. Como ele tinha um cargo melhor, ele, mande seu currículo para mim. E aí, a gente vai se falando. Assim mesmo eu fiz, né? E assim, a nossa relação era só uma relação mesmo de eu era consultora dele, ele comprava da minha empresa e a gente se respeitava muito naquele ambiente. E aí ele falou para mim, olha, venha tal dia, porque eu vou te apresentar aqui a empresa, você meio que tem noção do que a gente faz, e aí você diz uma área que você gostaria de trabalhar. Eu fui toda empolgada, né? Nessa época eu era noiva, eu fui com meu noivo. E aí, quando chegou lá, ele não permitiu que meu noivo entrasse. Ele disse que, como não tinha liberado a entrada dele, só a minha, só eu ia poder entrar. Mas até aí, tudo bem, né? Enfim, entrei, ele me chamou na sala, foi me receber na recepção, me chamou na sala dele. E aí, quando ele me chama na sala dele, ele tranca a porta e ele tenta me agarrar dentro da sala dele com meu noivo do lado de fora da empresa. Sendo que nós nunca tivemos sequer uma conversa sobre nada fora trabalho. Então, assim, o que será que motivou ele? Muitas pessoas poderiam dizer foi a roupa. Eu estava super comportada porque eu fui no intuito de arranjar um emprego. Entende? E quando a gente vai arranjar um emprego, a gente vai da melhor forma, porque a gente quer, a gente está se vendendo ali, né? Vendendo o nosso trabalho. E a imagem faz parte disso, né? Eu lembro que eu estava de calça com uma blusa, né, social, super arrumada, e ele tentou me agarrar na sala dele. Então, assim, em nenhum momento eu me senti culpada, porque eu sabia que eu tinha ido ali com um propósito e que ele, ele, provavelmente acostumado a fazer isso com outras pessoas, achou que poderia fazer comigo, porque ele me viu como um objeto, simples assim, né? E aí, na hora,
eu estava tão temerosa que a única coisa que eu fiz foi dizer para ele, não faça isso, senão você vai se prejudicar. E ainda assim ele tentando, eu disse, não faça isso. Apesar de que a minha vontade era de pegar qualquer coisa para jogar nele. Tanto é que, apesar de conversar com ele, o meu olho, ele saía batendo na sala, assim, sabe? O que é que, se ele forçar, o que é que eu posso pegar? Eu já tinha mirado, sabe? Eu já tinha mirado até um teclado. Depois eu falei assim, não, o teclado é muito leve. Não vai adiantar um teclado, né, na minha cabeça. E aí, mas assim, foi desesperador. Eu tô contando isso hoje dessa forma, mas aquele momento ali foi um momento que eu não desejo para ninguém. E você sabe o que é pior? Quando saiu, eu não tive coragem de contar para ninguém. Eu não tive coragem. Sabe por quê? Por medo. Medo do julgamento. Eu não tive coragem de contar para o meu noivo. Porque eu falei assim, poxa, ele vai achar, na minha cabeça da época, né? Ele vai achar que eu dei ousadia para esse rapaz. E vocês não sabem, ele saiu, cumprimentou o meu noivo, ficou conversando do lado de fora com o meu noivo. E ainda pediu para uma pessoa levar a gente até um determinado lugar que ficasse melhor para a gente pegar algum transporte para ir para casa. Só para vocês terem noção. Então, assim, eu cheguei em casa, a única pessoa que eu comentei foi a minha mãe. Porque foi a única pessoa que eu tive coragem de comentar. E aí a minha mãe, meu Deus, aí depois de muito tempo eu conversei com um amigo meu, ele disse, por que você não denuncia? Eu falei, com que prova? Gente, eu não tinha prova. Ia ser a minha palavra contra dele. Não tinha uma fotografia, não tinha ninguém que viu, não tinha uma filmagem. Só tinha eu chegando normal, eu saindo... E outra, eu saio normal com ele, tentando disfarçar a minha cara, que eu tava desfalecida, né? Tentando disfarçar. Então, assim, se tivesse alguma filmagem de fora, ia dizer assim, ela sai desse jeito, né? Ninguém ia acreditar. Aconteceu tudo isso e ela ainda sai assim, fica batendo com o cara na porta. Ninguém iria E acreditar, entende? E foi numa situação, não foi no local de trabalho, mas foi uma situação que eu queria uma oportunidade. E teve uma outra vez, eu não vou citar o nome também, numa empresa que eu trabalhei, uma empresa muito grande, né? Uma multinacional. E aí eu tive um gerente que a gente viajou para Fortaleza para visitar um cliente também, Tati. E aí, quando nós estávamos almoçando, ele olhou para mim e fez assim: você teria coragem de dormir com um cliente para fechar um negócio? Aí eu disse para ele: eu sou consultora de TI, eu não sou prostituta. Eu acho que você está trocando as bolas. Tati, na hora ele olhou assim para mim: não, eu estava brincando. Eu falei: mas isso não é brincadeira. Eu não sei em que momento foi que você percebeu que eu era prostituta e não vendedora, não consultora de TI. Então, assim, desfaça isso na sua cabeça. Ele ficou sem graça. E ele era meu gerente. Ele era meu gerente. Entende? Então, assim, você percebe a situação onde o outro está no lugar de superioridade, no sentido de cargo, né? Hierarquicamente ele estava no lugar de superioridade e aí ele se achou no direito de me fazer essa pergunta, né? E mais uma vez, gente, porque às vezes tem mulheres que julgam mulheres, homens que julgam mulheres e dizem assim, a roupa é... Gente, eu trabalhava por essa empresa e eu só andava social, porque eu visitava grandes clientes, entende? Então, assim, eu não andava de qualquer jeito, eu andava muito bem arrumada, muito bem vestida. Então, assim, não é roupa. E outra, que eu estivesse com outro tipo de roupa, não daria o direito dele achar que eu dormiria com alguém para ganhar um negócio, né? Você também é linda, viu, El? Seja o bem-vinda. Elmar chegou. Pois é, Dani, inacreditável, mas acontece. E para fechar a história, não é no ambiente de trabalho, mas uma vez eu conheci, meu irmão precisou ficar internado e eu conheci um amigo dele, né? E aí, neste dia que meu irmão estava internado, ele ia ficar com meu irmão, no outro turno de noite. Eu fiquei com meu irmão durante o dia. Lógica na alma, um beijo, viu, meu amor?
Eu ia ficar com meu irmão, ele ia ficar com meu irmão, e aí eu tava saindo, era tarde, nessa época eu não tinha carro. E aí ele falou assim, quando você chegar, o amigo do meu irmão, quando você chegar, você manda uma mensagem. Como o meu irmão tinha feito algum procedimento e tinha tomado remédio forte, eu não podia mandar mensagem para ele. Ó, um amigo meu, Ricardo, verdade, conheço a postura dela. Ainda bem que você conhece, viu? E aí, eu falei para ele, tá bom, ele me deu seu número. Gente, a única conversa que nós tivemos, seja bem-vinda, Mari. A única conversa que nós tivemos foi sobre meu irmão está internado, viu, Tati? E aí ele falou, mas me dê seu número e aí você avisa, tá bom. Quando eu cheguei em casa, avisei, ainda perguntei, meu irmão tá bem? Não tá bem. Gente, você não tem noção, não. Esse rapaz começou a me paquerar, digamos assim. Na época eu era noiva, eu disse pra ele, ó, não vai rolar. Ele, tá bom. Teve um dia à tarde que eu estou em casa, recebo uma mensagem, que eu abro a mensagem, ele tirou uma foto do pênis dele e mandou pra mim. Eu acho que ele achou aquele pênis dele tão lindo, tão maravilhoso, que ele pensou que eu ia me encantar pelaquela coisa e acho que ia morrer de amores. Eu fiquei com tanto ódio, com tanta raiva daquele homem que vocês não têm noção. Eu fiquei com nojo, com asco. Eu disse tanta coisa a ele, tanta coisa e bloqueei. E ali eu digo a vocês, ele é da Marinha, ou era da Marinha, não sei. Eu poderia dar uma queixa dele, inclusive na própria Marinha, porque tinha, né, eu tinha provas no meu celular. Mas mais uma vez eu me calei. E por que eu me calei na época? Porque eu tive medo, porque eu tive vergonha, porque eu fiquei, poxa, eu vou lá, um lugar que a maioria são homens, como é que vai ser isso? Eu vou me expor, porque a gente pensa nisso, sabe? Sim, Mas a gente não pode se calar. Hoje, com o conhecimento que eu tenho, com a idade que eu tenho, eu não me calaria mais. Eu teria feito diferente. Pelo menos nas situações onde eu tinha prova. Eu tinha feito diferente. e é Sabe? aquela coisa, né? A gente. E volta aquela coisa, né? Quem vai dar suporte? Né? A gente se expõe para ser julgada, a gente se expõe para. Porque, assim, quantas acontece uma coisa dessa, você faz assim, mas também estava bebendo para quê? Como aconteceu no julgamento de Joana, que o Sim. cara diz assim, você bebeu isso, 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 e você quer dizer que você tem condição de me dizer o que foi que aconteceu? Porque o cara também bebeu, matou, e o que ele fala é válido. E o que eu bebi, perdi minha amiga, que foi assassinada, não é válido. Os dois beberam. Eu acho que no julgamento de Joana, na minha opinião, gente, eu nem fiz direito, né? Mas na minha opinião, faltou a advogada dela ser mais incisiva, sabe? E pegar pontos como esse, Tati, porque para mim tiveram coisas que passaram, que deixou É, passar, entendeu? Um ponto como esse aí, era para quando ela tivesse a palavra, ela devolver a pergunta. Entende? Se Clarinha tiver aqui, Clarinha, né, que é do direito aí, pode. Mas Clarinha não assistiu a série, eu acho, né? Mas para quem não assistiu a sei. série vai ver. Ela perdeu muitos pontos, assim, no sentido de pegar o gancho e também, né, jogar para o outro lado. Eu senti falta disso no de Joana. E aí Joana foi É verdade. invisibilizada, saiu como culpada, porque aquilo ali foi ridículo, né? E da mesma forma, com Ingrid. Eu acho, gente, que Sim, Ingrid morreu, né? Na minha mente, do que eu entendi da. Por que, que a gente não sabe se Ingrid morreu, tá, gente? Só para vocês entenderem. Ingrid, ela sai carregada pelo namorado, desfalecida completamente, ele gritando, pedindo socorro, mas não mostra se ela se recuperou ou não. Então, na minha cabeça, eu acho que ela morreu. e E ainda a... tem aquela cena que é da gerente, né? Que a gerente passa Pronto! o lugar que ela trabalha e a gerente, assim, o olhar da gerente tem duas coisas. Não foi a primeira vez que aconteceu, Não já era algo rotineiro. E outra,
é aquela, ela olha assim como quem diz, que merda, velho. Né? Eu sinto nela como se fosse ela se culpando, assim, Eu também. Um pesar, uma um culpa, né? pesar. Exatamente, Ela me exatamente. parece no final triste. Eu acho que até. Oi, Henrique. Um beijo, meu amigo. Seja bem-vindo, viu? Eu acho até que ela fica muito pesarosa, porque no fundo ela poderia ter feito também alguma coisa, né? Mas todos se calam. Aquilo Todos. ali é uma coisa que todos poderiam ter feito algo e todos se calam. Né? A gente vê um movimento de que todo mundo poderia ter feito a diferença na vida daquela menina, né? Porque ela realmente é uma menina inocente que veio do interior. Você vê que e ela tá cega na busca do objetivo dela. Cega, não falando cega no sentido ruim, No mau mas assim, ela sentido. tá focada, né? Ela tá focada É, no que ela quer. Ela consegue uma vaga de emprego naquele lugar que ela quer, que foi um desejo da faculdade, né? Fiz meu trabalho com base nisso, ou foi na pós que ela fez o trabalho, eu não lembro. Mas assim, ela fez um trabalho focado nisso. Ela tinha o foco de entrar, ela realiza o sonho de entrar naquela empresa que ela tanto desejou. E diante de tudo isso, ela não tem ninguém que diga, rapaz, não é só isso. Abra o olho e veja o que está acontecendo ao redor. Não fique olhando só para cá. Tem as outras coisas. O mundo não é da forma que a gente quer, né? sim. Tem os perigos aqui que você está focada no seu objetivo e não está errada, mas você não está vendo. Perfeito. E ninguém faz nada. E ela sozinha, né, numa cidade grande, que ela desconhece certos perigos. Em algum momento até ela teme, mas aí ela confia em alguém, então ela vai, né? E acaba se permitindo algo. Mas a gente tem que ter muito cuidado, gente. Um alerta que fica, se você for sair, tome conta da sua bebida, controle o limite, né, da sua bebida, não deixe exposta em qualquer lugar para que outras pessoas tenham acesso. Acontece muito mais do que aquilo que a gente sabe, do que aquilo que a gente imagina da bebida ser batizada, entende? Mesmo porque as pessoas não falam justamente por isso, por medo de ser julgada. Porque quando acontece isso com base na bebida, vai falar o quê? Mas você bebeu tanto por quê? Entendeu? E tem muita gente Você perversa na sabia, prática. você sabia o risco que você estava correndo e todo mundo corre risco. E assim, O Tati, problema é que a gente corre mais. e assim, não é só questão de estupro, não. Tem situações onde a bebida é batizada que há tráfico de órgãos, que seus órgãos são retirados, que quando você acorda, você está sem algo. Quando você acorda. Isso quer dizer, Porque pode acontecer olha, de você nem acordar. domingo, quando acabou o TTS 10, as meninas falam, tá de bora sair para tomar uma, tá, não sei o quê. Aí foi pro Rio Vermelho. Rapaz, eu entrei no. Eu não tenho o hábito de fazer isso. Mas quando eu entrei no Uber, veio uma coisa assim para mim, rapaz, compartilhe sua viagem. Compartilhe sua viagem. Eu não tenho hábito de fazer. Velho, eu não tenho hábito de fazer isso. Mas me deu uma coisa assim. Aí eu peguei e compartilhei com Grazi a viagem, né? Eu baixei a cabeça para compartilhar a viagem. Quando eu levantei a cabeça, o cara tava me olhando pelo retrovisor. Aí eu fiquei pensando, esse cara, eu tô julgando esse cara. Pô, porque a gente não sabe. Não E eu sabe. vou pagar. E eu vou pagar para ver? Não. Gente, eu sinto muito. Ah, você tá julgando, meu amor, eu não pago para ver. Eu sou uma pessoa que eu não pago para ver. Aí quando eu cheguei, eu falei com as meninas, é Grazi, não, mas eu tava te acompanhando. Eu fiz, velho, eu não tenho o hábito de fazer isso. Mas eu não sei porque veio Mas uma coisa e assim. agora, viu? O hábito. Menina, me deu uma coisa assim aqui dentro. E quando eu compartilhei, que eu olhei, o cara tava me olhando pelo retrovisor. Eu fiz, mas rapaz. Aí a gente fala da roupa. Que roupa que eu estava? Porque tentam justificar tudo com a roupa, né? E uma Eu criança. estava depois de um dia inteiro de trabalho,
uma camisa preta, um saião preto, toda de preto. Uma camisa masculina, que é só do quem me conhece. Exatamente, toda de preto. Depois de um dia inteiro de trabalho. E o cara ainda tá olhando. Homens que violentam crianças. É a roupa? Não é, gente. Não é. E uma coisa que você falou, Tati, é importante compartilhar a corrida do Uber. Eu estava vendo essa semana aí uma notícia que acho que tinham 4 passageiros. O motorista, por algum motivo, ameaçou os passageiros, eles se jogaram do carro em movimento. Um morreu. Inclusive, eu vi hoje a reportagem de um que é homossexual, onde ele dizia que o cara foi preconceituoso com ele. Agora, como eu peguei só um pedaço, eu não vi como começou, como foi que se deu, se tudo começou porque o cara foi preconceituoso por ele ser homossexual, eu não vi. Mas o que acontece é que um já está morto, 3 feridos, inclusive tinha a mulher no meio, acho que uma mulher. Oi, Grazi falou, blusa fechada. Acho que você tá de blusa fechada, não foi, Tati? Eu tava com a blusa de Jordan, aquela cheiro preta. Ah, sim. Pois é, Grazi. Infelizmente, não é a roupa, né? É quem tá ali, né? O perverso que tá ali te olhando, te observando. Enfim. Tava falando o que eu até esqueci. Do cara no Uber, que 3 estavam Pronto. feridos. Pois é, então assim, compartilhem mesmo a corrida. A gente precisa andar atento. Não é legal você andar em hipervigilância o tempo todo na rua, mas infelizmente é o que temos para hoje, né? E aí a gente acaba aqui, eu acabo aqui nessa live clamando por outros homens, convidando outros homens a também olhar pelas mulheres. Homens que já têm uma consciência, né, Tati, diferente daquele perverso, daquele que quer fazer alguma maldade, daquele machista. A fazer a diferença, né? A proteger outras mulheres. Percebeu alguma situação que você está vendo que o cara ali, né, pode estar com alguma maldade, que a mulher não está percebendo, entendeu? Alerte essa mulher. Outras mulheres não julguem. Alertem também se você está percebendo alguma coisa, né? Tente alertar de alguma forma. Então, assim, eu acho que esse é o clamor que eu deixo aqui para as pessoas, umas ajudarem as outras, porque é o que a gente sempre fala praticamente em toda live, né, Tati? Foi com Ingrid, mas poderia ser com Luciana, poderia ser com Tati, poderia ser com Dani, poderia ser com Kelly, com Carol, com Grazi, com qualquer outra pessoa, poderia ser com a filha de alguém, né? A mãe, Toda mulher, filha, toda mulher é alguma coisa de alguém. É uma filha, é uma esposa, é uma amiga, é uma tia, é alguma coisa. Toda mulher é alguma coisa de alguém. Gente, o melhor profissional do mundo entrou, o Diego, que monta meu treino. Seja bem-vindo, Diego. Ele disse que eu não falava com ele quando ele entrava na live. Agora você não pode mais reclamar, Diego. Eu parei tudo para falar com você. Agora, Diego, também vou puxar sua orelha. Entre mais cedo, viu? Pra gente falar cedo com você. E Kelly fala aqui, ó. Principalmente as mulheres precisam se unir mais. Com certeza, Kelly. Com certeza. Pois é, Kelly, porque que começa nesse movimento, no movimento do chegar e eu me senti essa coisa da disputa, que a gente vai ver lá na frente, que tem um episódio que a disputa entre mulheres causa a morte de uma mulher. Eu acho que é o 8º episódio. Não, acho que é o próximo episódio, na verdade. Que a questão do ciúme causa a morte de uma mulher. Spoiler do próximo. Vai lá, Tati. Adoro. Vocês assistirem. Causa a morte de uma mulher, porque assim, será que é isso mesmo? Será que a gente precisa olhar para outra mulher sempre como uma ameaça? Por que essa outra mulher é uma ameaça para mim? Para onde que eu preciso olhar? Quando eu olho para alguém que eu sinto... Lu, diga, Lu. Quando eu olho para alguém, né? Eu olho para uma outra mulher que mexe tanto comigo, me desestabiliza tanto.
O que é que está acontecendo comigo? Perfeito. Você falou isso, Tati? Eu vi essa semana que teve um desentendimento entre dois influenciadores, um influenciador homem e uma influenciadora mulher. E aí o desentendimento começou porque na casa dele estavam várias pessoas e ele convidou. Em Recife tem, acho que se chama passinho, né? O povo que fica dançando aqueles passinhos, sabe como é? É uns passos coordenados e tal, que eles dançam, enfim. Chama passinho. E aí ele fez uma disputa de passinho na casa dele. E aí estava essa influenciadora e o marido dela. Chegou determinada mulher, estava ela e aí dois dançarinos, uma mulher e um homem, e eles começaram a dançar, mas o passinho em nenhum momento a mulher se ofereceu para o marido dela, só que ela sentiu ciúme da dançarina, porque o marido dela estava olhando para a dançarina. E aí foi uma treta tão grande, porque ela começou a xingar o marido dela. Ela é do Paraná, a dançarina é do Nordeste. Ela começou a desmerecer como se a dançarina não tivesse estudado. A dançarina aí foi e disse para ela: eu estudei, fiz ProUni e aí fez menção à política, que a gente não vai fazer menção à política aqui, porque o povo tá louco, tá brigando, tá se matando por causa de política, né? Se desentendendo, enfim. E aí começou a treta, mulher, você não tem noção. Ou seja, uma mulher desmerecendo a outra por ciúmes. Ela disse que a outra estava vulgar, porque a outra estava com uma roupa mais colada, enfim. Só que ela estava de biquíni, fio dental, usando aquela tipo saída de praia, só que é toda transparente. Ou seja, ela não poderia nunca julgar a outra. E outra, gente. A gente não vai desmerecer uma pessoa. É como o Kelly disse, a gente precisa se unir, as mulheres precisam se unir. Vai desmerecer a mulher porque ela estava com aquela roupa? Aquela roupa ali não quer dizer nada. Ela estava com aquela roupa, ela estava dançando, ela fazia parte da coreografia dela. Então, assim, realmente nós precisamos nos unir mais. E Carol fala, e o julgamento dela foi totalmente desmerecendo a mulher que estava dançando. Pronto, Carol assistiu. Carol aí Eu não vou assistiu. assistir. Pois é, eu vou Não, lá tentar achar, tá? Eu compartilho com você depois. eu Mas lembro que na perfeito pandemia. demais. E Diga. assim, eu não entendo essa questão, né? E aí a gente vou antecipar um pouco o primeiro episódio, o episódio que vem. Porque assim, eu tenho um relacionamento com alguém, pode ser homem, eu tenho um relacionamento com minha parceria. E eu acho que essa pessoa está tendo algum envolvimento. Eu tenho um relacionamento com Lu, mas eu acho que Lu está me traindo com Carol. Eu não vou conversar com Lu, eu vou tirar pergunta com Carol. Gente, eu não tenho um relacionamento com Carol, eu tenho um relacionamento com Lu. Eu tenho que resolver a minha questão com Lu, não é com Carol. Na Perfeito. pandemia, uma criatura entrou em contato comigo, porque ela disse que o marido dela falava comigo. Ah, você quer estar dizendo? Eu sou. É porque eu quero saber por que o meu marido conversa com você. Eu fiz, porra, você pergunta pra ele. Você pergunta pra mim? E sem Ah, contar, porque eu gente, vi que que. o cara estava conversando com Tati, mas as questões profissionais, ou seja, a Tati enquanto terapeuta, não foi isso? Foi aquele caso? Exatamente. Ou seja, Questões não do, era nem do pessoal, tá? casamento, como que ele podia fazer, porque ele não estava satisfeito com o casamento nesse sentido, não sei o quê. O cara mora em São Paulo. Eu nunca encontrei com essa criatura. A gente se conhece há mais de 10 anos, por causa de um grupo de negócio. E aí a criatura entrou em contato. Ah, porque ele estava conversando com você sobre isso, sobre isso. Minha querida, é o seguinte, você entende desse assunto? Não. Ele ia conversar com isso com você por quê? Não estou entendendo. Aí eu sei que no final eu disse para ele, eu fiz, e ainda tem outra. Você está cometendo um grave erro, porque se eu realmente tivesse interesse no seu marido, eu fazia da sua vida agora um inferno, porque eu ia falar com ele, que você entrou em contato comigo. Eu ia criar um maior problema. Aí conversei com ela. Eu sei que, gente, desculpa, viu, mas eu salvei o casamento. Estão felizes?
Ela virou minha amiga também. Ah, pô, Tati, pô, Tati, obrigado por me dar um toque. Por que é, gente? É verdade, Lu, ciúme Pois patológico. é. E às vezes, Tati, não é nem que o outro dê, digamos assim, motivos, né? É ela que, ai, não pode olhar para mulher nenhuma. E aí você tem que se perguntar qual o problema. O problema está comigo. Se eu tenho ciúme de Gente, tudo e de todos, o problema não e está tem comigo. outra coisa, a gente acha, eu falo, eu sempre falo isso, a pessoa acha, eu tô namorando com o Lu, me apaixonei por Lu, eu fiquei cego. Eu não vejo mais ninguém, eu não sinto mais nada por ninguém. Não, gente, são coisas diferentes. Vamos começar a aprender a separar as coisas. Exatamente. Não é porque eu estou me relacionando com alguém que eu não vejo mais ninguém na minha frente. A gente vê. A diferença é o que que a gente faz com isso. Eu E vou ver outra outra, Tati, pessoa, eu vou admirar outra pessoa, eu posso até desejar outra pessoa. Mas o que eu faço com tudo isso que eu sinto, que faz a diferença, de acordo com o contrato que eu tenho dentro do meu relacionamento. Que tipo de relacionamento eu tenho com essa pessoa? O que que do meu relacionamento eu permito que essa pessoa faça? E aí eu faço um movimento. e outra, Tati, o outro não é nossa posse. Tem muita gente que o relacionamento é de posse, como se o outro pertencesse a ele ou a ela. E não é isso. Aí Kelly botou aqui, ó. Kelly, gente, é minha cabeleireira maravilhosa. Passo por Prazer, isso. Kelly. Kelly é maravilhosa, viu, gente? Quem quiser o cabelo lindo e maravilhoso, só com Kelly, já vou logo dizendo. Kelly botou aqui, eu fui a um churrasco com meu esposo e quando cheguei lá, as mulheres ficaram desconfortáveis quando cheguei. E me perguntaram se eu era mais velha que meu esposo. Gente, Kelly é lindíssima. Kelly é maravilhosa, Kelly é casada. Tem um casamento muito lindo, que Deus abençoe. Mas é isso mesmo, Kelly. As mulheres, elas tentam, por exemplo, viu você e seu esposo, você é uma mulher bonita, Kelly é uma mulher muito bonita, então assim, chegou uma mulher bonita, abalou as estruturas delas, acabou. Sem contar que Kelly tem um cabelão, gente, na bunda. Ah, minha filha, quando o Kelly joga aquele cabelo ali, minha irmã, as inseguras morrem, a verdade tem que ser dita, né? Porque Kelly é maravilhosa. Mas é isso acontece muito, né? E aí a gente volta, o que é que tá mexendo tanto com essas pessoas? As pessoas, aí elas têm que olhar para si, né? Fazer Exatamente. uma terapia, né? Por que que essa autoestima tá tão mexida que a presença da outra me incomoda tanto? Porque no caso dessa menina mesmo que tem contato comigo, ela podia ter acabado com o casamento dela ali. E olha que ele é um cara que eu não conheço no dia a dia, também não posso falar, né? Meu contato com ele sempre foi mais por rede social. Mas nunca foi um cara que deu em cima ou que nada. A gente sempre conversou, tanto que a gente brinca, que a gente foi irmão em outra vida, porque a gente sempre se deu muito bem mesmo sem se conhecer. E como eu disse pra ela, eu fiz, cara, se você leu a conversa, você sabe que não tinha nada demais. Você não leu a conversa? Insegurança dela. Li. Você viu alguma coisa? Não, então não tô entendendo. É isso. Então não tô entendendo. Ele apagou a conversa? Não. Então não tinha nem o que esconder, né? Lu botou aqui Exatamente. insegurança, baixa autoestima, talvez. É sim, com É certeza. exatamente, Lu. Exatamente. Mas é o que eu falo, a gente tem que olhar pra gente. A gente não muda o outro, a gente muda a gente. Não adianta a gente querer gastar nossa energia, né? Focar em uma mudança que depende do outro. Às vezes o outro não está pronto, às vezes o outro não quer, às vezes o outro não enxerga. E são as questões do outro. Se o outro não te respeita, é beijo e tchau, gente. Simples assim. Grazi botou aqui, acontece o mesmo comigo, Kelly. Ao ponto de me sentir desconfortável. Pois é, Grazi. Grazi também é maravilhosa, muito linda. Dona de si. Uma E isso fofa. assusta muitas mulheres, né? Dani botou Dona de uma loja maravilhosa de roupas. Bota aí o arroba da loja, Grazi. Dani botou aqui, todo mundo sente isso, não é só por aparência, as mulheres precisam ver isso e se unir. Aí ela Exatamente. respondeu para a Grazi, eu me senti assim, Grazi. Pois é, realmente Exatamente. nós temos que nos unir,
mas até o próprio machismo faz com que as mulheres fiquem contra mulheres, né? E não percebam que estão caindo aí no arapuca, criada pelos machistas, porque o que eles querem é realmente ver essa briga, ver essa discórdia entre a gente, né? Já estamos chegando no nosso horário, já chegamos, na verdade, no Já nosso passamos. horário, já passamos do nosso horário, né? Eu quero convidar vocês para a próxima quinta-feira, nesse mesmo horário, né, Tasha? Às 20 horas. Sim. A gente vai tratar do 6º episódio da série Não Foi Minha Culpa. Por favor, Tati, deu spoiler, né? O pior é que eu não lembro. Deixa eu olhar aqui. Dois altos, por favor. Para... É porque eu não lembro se é a história dessa pessoa que eu tô falando. Aí, ó, gente, a loja de Grazi. Por favor. Eu tenho ansiedade e isso para uma pessoa com ansiedade é criar coisas na cabeça. Verdade. Carol botou amei suas lindas. Mas Grazi aí... botou a loja dela, Mina a Quem... Solta. @Mina Solta. Entrem lá, gente, pode dar uma olhada. Cada look lindo. Olhem também. Mas aí, Kelly, você precisa olhar para sua ansiedade, para que isso não te atrapalhe, não domine. E não atrapalhe seu relacionamento, não domine sua vida. Hã? Ela tem tratamento. Exatamente. Parabéns, não, a próxima é a história de Rosa. E aí, essa história ela traz um contexto diferente do feminicídio. Porque é um crime que acontece através do filho. Essa série ela é boa porque ela abre, pelo menos comigo foi assim, ela abriu a cabeça, né? Quando a gente fala de feminicídio, a gente pensa assim em parceria. E ele abre, né? Pelo menos para mim, eu nunca tinha passado pela minha cabeça o fato de um filho que comete um crime e usar o termo feminicídio. Qualquer homem que mata uma mulher é considerado feminicídio, né? Exato. E eu não tinha. Sabe assim, quando é algo que está na sua cara e você não... Sim, mas então bom a gente ampliar os horizontes, né? Sair daqui e fazer isso aqui, né? Exatamente. Então a gente vai falar da história de Rosa. Então, assim, e aí vem várias questões, né? E a gente vem batendo aqui da questão do tratamento com o agressor, como que esse agressor, né? De que forma a gente olha para esse agressor a partir do momento? É só ficar preso? Quais as consequências de pegar esse agressor e apenas prender sem fazer um tratamento adequado? Então já vem com essa outra visão e deixa muito claro as consequências disso. E a depender do distúrbio que se há, é patológico, não tem cura, né? Exatamente. Precisa se olhar para essas pessoas, porque algumas delas, depois de cumprirem um certo tempo de pena, voltam para a sociedade. Isso é e piores, muitas vezes. E piores. Mas, obrigada, povo. Assistam, né? O 6º episódio da série Não Foi Minha Culpa para a gente conversar na próxima semana. Aguardamos vocês na próxima quinta, às 20 horas, para a gente abordar, né, Tati, mais coisas a respeito desse tema e desse bate-papo legal que é ter vocês conosco. Obrigada também, Tati, viu, Tati? Sempre, meu amor. E é assim, que a gente use, que a gente faça dessas lives muito além do que só dizer que a gente precisa se unir. Que a gente faça disso realmente um movimento de união entre nós mulheres. Comece que vá apenas... Tati. Exatamente, que vá além disso. Porque, assim, eu me uso como exemplo porque, assim, foi justamente... Porque, assim, eu poderia brigar com a mulher do meu amigo, e eu só mostrei para ela que ela não estava... que ela podia fazer diferente. Que ela podia entender aquele movimento de uma forma diferente e que nem sempre uma mulher vai ser uma ameaça. Né? A gente pode criar um vínculo de amizade. Então, assim, vamos fazer desse movimento um movimento que vá além dessa questão do vamos nos unir, mulheres, mas acabou a live e a gente esquece tudo que foi dito aqui. Né? A fazer diferente. Exatamente. A não se então unir, vamos a falar da outra, a criticar, a julgar.
Exatamente. Então vamos realmente uma segurar a mão da outra. Quando a gente aqui ninguém solta a mão de ninguém, vamos realmente uma segurar a mão da outra e fazer a diferença. Né? São pequenos passos que fazem os grandes movimentos. Então Exato. vamos seguir assim. Vamos todas juntas, né? Pensando numa sociedade melhor para a gente e para quem vem depois da gente, né? Exatamente. A mudança Beijo, começa agora com o futuro. fiquem com Deus, uma ótima noite. Beijo, Tati. Beijo. Tchau. Tchau, gente.